Vamos fazer a oração para começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. Sagrado coração de Jesus, confio Eu e espero em vós. Doutor angélico e comum da Santa Igreja, Rogai por nós. que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no artigo número 4, já saímos do 4. Desde que Cristo nos trouxe com a sua paixão. Acho que a gente iria entrar nesse tópico. Tá no meio do artigo ainda, né? Tá no 5º capítulo, padeceu-se o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. É o 4º artigo do símbolo, né? Então, assim, só para a gente finalizar, quais são os frutos da paixão? A gente falou, meditou um pouco sobre o quanto que é importante meditar a paixão de Cristo para colher frutos, para educar a nossa vontade a realizar as obras que agradam a Deus. Conhecendo bem a paixão, nosso intelecto ascende na verdade, conhece a caridade, né? E resplendendo na caridade, se entusiasma para fazer o bem. E agora, os frutos da gente meditar na paixão de Cristo. Primeira coisa, livra-nos do pecado. Aí, ó, já começa bem, né? Agora, resta apenas que o pároco exponha cuidadosamente as graças e frutos que recebemos da paixão de nosso Senhor. Em primeiro lugar, a paixão do Senhor livrou-nos do pecado, conforme o declara São João, abre aspas, amou-nos e no seu sangue nos lavou de nossos pecados. E o apóstolo diz também, Deus vos fez reviver com ele, perdoou-vos todos os pecados, cancelando e pregando na cruz o título de condenação, que contra nós fora lavrado, fecha aspas. Então, livra-nos do pecado, primeira coisa. Segundo, livra-nos do demônio. Em segundo lugar, livrou-nos da tirania do demônio. O Senhor mesmo disse, eis chegado o julgamento do mundo. O príncipe deste mundo será expulso agora, e eu atrairei tudo a mim quando for elevado da terra. Igual a serpente lá na época de Moisés, né? Curava a picada das cobras e agora Cristo nos cura do pecado. Quando ele é elevado. Por isso que a única igreja de Cristo é aquela que mantém a imagem de Cristo elevada, ainda que como símbolo, nos seus altares. Cristo tem que estar lá crucificado. Agora, como símbolo não, verdadeiramente. Sim. Na Eucaristia está presente. Sim. Então aquela cruz, aquela imagem, ela sempre vai apontar para uma verdade da nossa fé, da fé cristã, né? Da fé da revelação mesmo. Quando for elevado, atrairei tudo a mim. Então a gente precisa ter esse crucifixo no altar para sempre lembrar disso, sensivelmente. A gente olha, nossa, olha lá, ó. Aquilo ali é salvação, está ali. Aquilo ali condensa tudo. Outra coisa, satisfaz pelas penas do pecado. Em terceiro lugar, ó, terceiro fruto, satisfez a pena devida pelos nossos pecados. Então ele pagou a dívida, né? Não só a culpa, mas a pena também. Pagou a pena. Foi uma penitência perfeita, né? A gente se confessa e não tem certeza que a gente está 100% com Deus ainda, né? Assim, não passou ainda não encerrou o nosso saldo negativo no pecado. A gente não sabe. Tanto que o padre passa a penitência também. Né? Ele passa a penitência para a gente poder ainda falar, ó, vai que, né? Então é melhor eu fazer a penitência para curar mesmo, para fazer um esforço a mais. E mesmo assim a gente não tem certeza que Deus aceitou aquilo ali, porque eu não sei qual o grau de envolvimento na caridade que eu tenho no momento em que eu faço o que o padre mandou eu fazer. Ah, reza 10 Ave Marias. Beleza, será que eu rezei distraidamente? Se eu fiz 100%, meia boca? Como é que é isso aí? Eu não tenho certeza. Quem vai dizer isso é só quando eu morrer, Deus, né? Deus vai dizer quando eu morrer, quanto que ele avaliou aquilo. Agora, Cristo não. Quando Cristo morreu por nós, foi levado à cruz, não tem nem o que discutir. Tudo aquilo Deus só olhou e falou assim, não, já passou, sinal verde, está perdoado, está tudo aberto, o céu está destrancado agora para o ser humano. Basta agora ficar sob a tutela do que Cristo mandou fazer. Debaixo dele eu aceito. Então vai para a missa, que debaixo da missa eu aceito qualquer coisa que vocês fizerem. Ah, a penitência da confissão. Pode não ter
mérito nenhum, mas debaixo da missa, agora tem todos os méritos, porque é Deus que está morrendo na missa misticamente ali, ó. Toda a Santa Missa ele morre de novo misticamente, e aquela morte mística que é incruenta, mas é o mesmo valor da morte histórica, ela tem um mérito de apagar o pecado e ainda barra a ira de Deus. Ela segura a ira de Deus sobre nós, porque se não fosse a missa, como é que a gente ia fazer? A penitência não vai valer nada. Deus ia falar, não, você tem pecado, não aceita sua penitência, está cheio de soberba, mas como vem embalada, né, na missa, ainda por Nossa Senhora ainda. E o quarto, reconcilia-nos com Deus. A morte de Cristo, né? Em quarto lugar, como não se podia oferecer outro sacrifício mais agradável e mais bem aceito aos olhos de Deus, reconciliou-nos com o Pai, a quem aplacou e tornou propício para conosco. Ele pagou por nós. Outro, abre-nos o céu. Ele destrancou o céu que estava fechado por Adão e Eva. Finalmente, destruindo o pecado, franqueou-nos. Olha que verbo interessante, né? Franqueou-nos a entrada para o céu. Ele deu a franquia, ele pagou mesmo o ingresso. O bilhete era impossível ser pago. Ele pagou, tá de graça. Agora é só você fazer o que ele mandou que você vai para o céu. Antigamente você tinha que se matar quantos bezerros queimados no altar. E olha lá, não adianta mais. Deus está enojado dessa gordura no altar aí. Então, olha que alegria, né? Depois, a qual punha embargo a culpa comum do gênero humano. É o que o apóstolo nos dá a entender com as palavras. Então vem uma explicação do apóstolo. Em virtude do sangue de Cristo, temos a confiança de entrar no Santo dos Santos. Então a nossa confiança vem não de nossos méritos na penitência ou da nossa própria fé, mas vem do sangue de Cristo, nosso Senhor. É o sangue dele. Por isso que a gente fala assim, ó, pelo teu sangue, Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, cura tal pessoa, em nome do teu sangue, pela tua misericórdia, em nome da tua paixão. A gente sempre coloca anexo à nossa oração essas palavras que vão assim desaguar no mistério do derramamento do sangue de Cristo. Porque é pelo sangue dele que tem todo o poder, tem toda a honra e toda a glória, né? Não tem outro jeito. Por isso que é complicado falar, outras religiões conseguem chegar lá também. É só você ser bonzinho e seguir a sua consciência que dá no céu também. É complicado dizer isso e ser cristão ao mesmo tempo. Porque a gente está fazendo um esforço lascado para poder entender o que Deus fez por nós. E depois você abre o leque da salvação e desmerece todo o sacrifício de Deus por nós. Então qualquer outro que não tem nada a ver com o sacrifício de Deus no mundo, com seus próprios méritos vai chegar no céu também. Aí fica complicado. Então a gente não pode falar num ecumenismo totalmente assim elástico. Né? A gente tem que falar... Né? Seguindo a risca o que está escrito na tradição católica. É muito difícil você conseguir a salvação. Imagina você não tendo isso aqui. Ou seja, a gente destacou o verbo franqueou-nos. Então, quem nos leva para o céu é o próprio Deus que desceu do céu. É por isso que o Senhor mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exato. Então, assim, o caminho é um meio de chegar ao fim do destino, né? O destino final de uma caminhada. Cristo, ele não só é o meio, mas ele é o fim. Por fim também. Então, isso que é engraçado na nossa religião, que é curioso e é assim, deslumbrante, né? Porque transcende a nossa inteligência mesmo. Fala assim, nossa, ele é o caminho, mas ele também é o fim. Então, ele é os dois ao mesmo tempo, sem contradizer o princípio de identidade ainda, de Aristóteles, né? Ele é o fim e o caminho, por quê? Fora dele você não tem como pagar a culpa humana. Não tem outro jeito. Eu posso queimar bezerro, eu posso fazer ritos, inventar tradições milenares, né, de outras religiões, mas aquilo tudo como se diz assim, é produto da criatividade humana. Pode ter boa vontade? Pode, só que não tem mérito. E até mesmo demoníaco, então é uma falsa religião. Enquanto Deus não tinha encarnado e revelado, tinha até uma tolerância divina, assim, por exemplo, com Aristóteles, com Platão, com os outros, né? Por quê? Eles não tinham condições de conhecer, do ponto de vista da própria geografia, da própria, vamos dizer assim, aquela questão de a ignorância invencível. É impossível para eles conhecer Cristo. Como é que Platão ia conhecer sem revelação? Mas o que ele tinha à mão na época? A consciência e a razão trabalhando no máximo da sua possibilidade de alcançar a verdade enquanto sem batismo. O que Deus permite Platão conhecer, ele conheceu. Aí o resto é com Deus, a gente não sabe para onde foi a alma dele. Mas que ele falou muitas coisas boas que a igreja pegou como tesouro, pegou. Sim. Inclusive Santo Agostinho é a prova disso, Santo Tomás é a prova disso com Aristóteles, Santo Agostinho com Platão.
Agora, depois da encarnação de Nosso Senhor, depois da revelação, a Igreja Católica está aí com a fachada e tudo, não tem mais desculpa. Não tem como falar, não, mas aí o pessoal está lá na Índia, está tudo bem, é só fazer igual Platão fez no passado. Não, não é mais. Porque a plenitude chegou, a gente está no fim dos tempos. Não dá para você julgar a história como julgava antigamente. Inclusive, antigamente, irmãos se casavam por permissão divina. Porque não tinha como você criar uma lei de não casar parente. Só tinha populaçãozinha pequena, então a necessidade é a lei. Hoje não tem necessidade dos irmãos casarem. Não tem mais essa necessidade, então surge uma lei que separa, ó, só casa até a partir de tal grau de parentesco. Tá vendo como que é relativo a algumas coisas? Então a salvação também, nesse sentido, dá pra gente não relativizar a salvação, mas pensar assim, poxa vida, né? Não faz sentido exigir de Aristóteles o batismo. Como é que eu vou exigir dele? Onde ele ia buscar esse batismo? É possível? Não sei julgar isso. Mas agora, hoje eu sei julgar que sem o batismo não entra no céu. Tá aqui, né? O sangue de Cristo foi derramado por nós, pelo gênero humano. Eu acho que é a mesma coisa que os próprios judeus também, né? Que depois de Cristo não aceitaram. Não aceitaram. Aí como é que você quer negar o que Deus fez por você, julgando que você está com a verdade, Deus está errado, e querer entrar no céu porque você acha que Cristo não é Deus ainda? Que ainda o Messias vai vir, que o Deus de Israel ainda vai aparecer. Então, não sei, é complicado isso aí, né? Então, tudo que a gente está tirando aqui é o fruto da meditação do quanto que Cristo fez por nós, né? Deus, o próprio Deus, a Santíssima Trindade, ela se deu 100% para nós no Filho encarnado. O que a gente tem que fazer? É procurar esse Deus. Não é procurar um Deus abstrato. Um Deus que, não, é o Deus misericordioso, o Pai absoluto, etc e tal, mas fica onde? Eu crio na minha própria mente. Eu criei esse Deus na minha imagem e semelhança, né? É complicado. E aqui ele continua dentro dessa questão do abre-nos o céu, dizendo, na antiga aliança não faltava uma figura deste mistério. Eu disse que eles não tinham possibilidade, né, de conhecer com a razão, porém, dentro do povo judeu tinha imagens da encarnação de Cristo, né? Assim, por exemplo, aqueles proscritos aos quais era defeso repatriar-se antes da morte do sumo sacerdote, era uma figura dos justos que, apesar de sua justiça e santidade, não podiam transpor o limiar da pátria celestial antes da morte de Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Então, antes de Cristo, eles ficavam à porta esperando, né? Como alguém que espera Ninguém o entrou no céu antes do nosso Senhor. Ninguém entra antes, porque ele é o dono do céu. Como é que você vai entrar na casa antes do dono? A visita vai entrar antes do dono na casa? Nem na nossa vida normal a gente aceita isso, né? Nossa, que falta de educação, cara. Abriu a porta, passou para dentro e eu fiquei aqui fora, eu sou o dono. Imagina o dono do céu, o Criador do céu, ficar lá. Vocês já estão aí? Moisés já estava aqui, já esperando. Não faz sentido. Então, logo que Cristo sofreu a morte, as portas do céu de pronto se abriram a todos os que, purificados pelos sacramentos, possuídos de fé, esperança e caridade, né, o tripé das virtudes teologais, se tornaram participantes de sua paixão. Olha que interessante, participantes. A gente só vai para o céu por participação. Tudo que a gente faz de bom é participação no Espírito Santo e nunca fonte de alguma coisa boa. É falar, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que a gente fizer de bom, a gente não pode dar aquela risadinha interior assim, nossa, eu consegui fazer, olha o que eu fiz de bom. Não é Deus que fez dentro da gente. O que a gente pode dizer que é nós, que tem a nossa marca carimbada, é o pecado. É aí que está o negócio. Então, assim, não, deixa eu ver, hoje eu ajudei uma pessoa, olha, no semáforo, eu dei R$10 para o mendigo, fiquei tão feliz que eu fiz uma coisa boa. Só que você não pode dar o sorrisinho interior na sua mão e falar, eu fiz essa coisa boa. Não foi você que fez essa coisa boa. O Espírito Santo falou, faz isso aí, dá para ele. Mas, sente aquela coisa, deu para eles. Esse bem-estar é porque você foi usado por Deus. Não é que você fez o bem, é Deus fez o bem por você. Agora, quando você vai lá, reclama com alguém, fala mal, xinga, briga, faz coisas injustas, aí é você. Você fala, esse sou eu. E é por isso que existe a confissão, para a gente fazer exame de consciência. Não, eu não sou aquele bonzinho que fez aquela ação, eu sou aquele que pecou. E é esse que eu vim falar para o padre. Padre, eu fiz isso. Essa é a pessoa que está te falando. Me dá o perdão, eu não quero voltar a fazer isso. Eu estou arrependido. Não quero, e com a graça de Deus eu não vou voltar a fazer. E se eu voltar a fazer, eu vou voltar aqui. Já está combinado, eu vou voltar. Então, essa é a nossa doutrina, né? Agora, outros que acham que com técnicas de meditação você vai para o céu, sei lá, é complicado, né? Fica difícil. Porque daí não é o conceito de céu muda. Então, você não está falando a mesma coisa.
Ó, outra coisa aqui, ó. Valor da paixão. A gente falou dos frutos. Só para falar, essa aqui, nessa questão de logo que Cristo sofreu as portas do céu de pronto se abriram, todos purificados pelos sacramentos possíveis de abandonar, não é também que quando ele ressuscitou, também abriu os túmulos e os santos também? Tem essa passagem. Ressuscitaram os justos. Que estavam esperando ali. Estava esperando, né? Então os justos do antigo, antes É que a gente vai ver também no próximo artigo, descer aos infernos. Esses infernos são os livros justos, onde os patriarcas, aqueles que então, tinham salvado isso aqui também, eu acho que diz alguma coisa em relação a isso, né? Sim, certamente. Aí, então, o livro dos justos, né? Aqui nós estamos vendo sobre frutos da paixão, né? Então, ó, só esse é um dos frutos da paixão também. A gente viu que são 9 frutos, então, segundo o catecismo tradicional. Ó. Livra-nos do pecado, né, a paixão de Cristo. Ela livra-nos do demônio, porque Cristo acabou com a obra de Satanás que ele consumou com Adão e Eva lá, trazendo a morte para o mundo, né? Cristo vem e acaba com isso, põe um ponto final, uma pedra em cima, porque ele é a pedra angular, justamente, né? Terceiro, ele satisfaz as penas que o demônio fez a gente dever para Deus. Ele fala, não, paguei, tá bom? Não precisa bater neles mais não. Eu paguei, tá aqui pago. Pai, ó, o ingresso tá pago. Aí Deus para de nos olhar com ódio. Porque antes Deus nos odiava. Porque Deus ama somente a santidade. O pecado Deus odeia. E o pecador vai junto pro buraco. Então, a gente era indigno do olhar de Deus. Aí vem Cristo e se transforma em homem. Agora Deus olha para um homem para nos olhar. Então ele olha para ele mesmo como um homem. Opa! Agora ele olha para a gente por tabela, por isso que a gente vê aqui, ó, por participação, a gente é bem visto por Deus. Filhos adotivos, não somos herdeiros, vamos dizer assim, primários, né? Somos os secundários. Cristo primeiro, o primogênito de toda a criação, né? O filho do homem e depois a gente. E agora a gente vai falar do valor da paixão. O valor da paixão, depois dos frutos. Aí eu não falei revisando, reconciliou-nos com Deus e ainda abriu o céu, né? Reconciliou. Não só satisfez as penas, como voltou àquela amizade pré-adâmica, né? E ainda voltou de uma forma mais sublime ainda. Porque antes Adão caminhava com Deus de forma natural. Não tinha sobrenaturalidade nisso. Não era um milagre Deus poder falar com Adão com Deus. Era natural. Deus fez Adão à sua imagem e semelhança e estava aquela coisa assim, como se diz, sem mérito. Mas eram dons preternaturais, pelo menos a questão da imortalidade. Sim. Né? Tanto que era da natureza do homem, se não me engano. Deus só tirou a graça que ele estava ajudando quando não pecou. Eu não sei se São Tomás vai falar que Adão não ia ficar para sempre assim. Ele ia para o céu depois. Ele ia passar por alguma coisa que ia levar ele para o céu. Deus ainda planejava um estado elevado além daquele que já era o paraíso no Éden. Eu não lembro onde se está na sua. Sim, mas eu falo assim, mesmo se ele não tivesse caído com o fruto, ele ainda ia para o céu, de outra forma. Mas como ele caiu, aí mudou, desviou o plano. E aí Deus abriu o plano B. Então agora eu vou fazer assim. E se não me engano, São Tomás ainda questiona. Será que Cristo encarnaria, mesmo se Adão não tivesse pecado? Eu não lembro agora se sim ou se não. Depois tem que consultar lá. Se não me engano, parece que ele ia encarnar. Ele fala isso na Súmula? Ele discute essa questão. Se Jesus existiria historicamente, caso Adão não tivesse comido o fruto. Parece que ele planejava fazer isso. Já era plano de Deus, primeiro fazer o homem do barro, e depois ele mesmo se tornar para poder conviver aqui conosco. Porque ele ficaria espírito para sempre. Então, aí a Trindade encarna e vive com Adão. Parece que faz sentido também, né? Mesmo que não seja confirmado, depois a gente lê. Mas é bonito até, né? Agora o valor da paixão. Satisfação cabal. Aí a palavra é forte. O pároco demonstrará que todos estes dons divinos nos advêm da paixão de Nosso Senhor. Então a fonte está lá. Em primeiro lugar, porque sua morte é uma satisfação cabal e em todos os sentidos perfeita que Jesus Cristo rendeu a Deus Pai pelos nossos pecados de uma maneira toda particular. O resgate que pagou em nosso lugar não só igualava com a nossa dívida, mas era-lhe até muito superior. Então, por isso que eu digo que o nosso estado de batizado e no estado de graça é superior praticamente ao Adão preternatural. Na nota de rodapé, aqui, às vezes tem um sistema no seu também, na sua edição, até fala que é o trecho do canto Exultes, que tem no Sábado Santo, que é tipo, ó Félix Culpa, né? Ó Félix Culpa que nos mereceu tal grande diretor por causa disso. Isso, eu tinha comentado faz uns dias que ia ter uma passagem. É um canto do Exultes, que é do Sábado Santo. Acho que no mesmo livro não permaneceu também. Que a igreja, olha só, a igreja canta, ó feliz culpa. Qual é a culpa que é feliz? Toda culpa é uma desgraça, é uma tristeza para a consciência. Sou culpado, pequei.
olha como a igreja canta isso aqui, por paradoxo que possa parecer, né? Ó feliz culpa que nos mereceu tal e tão grande Redentor. Que foi pelo Adão que veio nosso Senhor Jesus Cristo nos salvar. Sim, por causa da queda de Adão, a gente vê Deus humilhar a culpa. É porque Deus sempre abunda em cima do pecado, né? O mal sempre Sempre bem. Porque fica sempre uma coisa assim, nossa, mas Deus permite o mal, nossa, eu vou abandonar a igreja, tanta fome na África, bebezinhos morrendo na China, abortados, o governo, não sei o quê, não, perdi a fé. Mas pera lá, se você entendeu esse princípio de que onde abunda o pecado, superabunda a graça, a gente tem que com humildade reconhecer que a gente não é capaz de processar tudo, em primeiro lugar, já começa reconhecendo o limite do nosso processamento. Em segundo lugar, Deus é capaz de tirar uma coisa que humilha aquilo que nos escandaliza. Ah, nossa, mas o bebezinho morreu em defesa, não sei o quê. A gente não está com Deus para saber o que ele está pensando. Deus é capaz de pegar aquilo e reverter o jogo de uma forma que a gente fala aquilo de ó feliz culpa. A gente fala, nossa, dá até vontade, quase uma tentação de elogiar o mal, tamanho bem que Deus tirou daquele mal. Então é aí que está o paradoxo. Não é que o mal é desejável para que Deus faça isso, mas é que Deus permite isso e fala, não, tá bom, deixa acontecer, deixa quietinho, daqui a pouco eu vou ali. Aí quando ele vem, ele fala, toma, e coloca aquela pedra em cima, aí todo mundo pergunta, cadê o mal que estava aqui, que eu nem lembro que tinha mal? Tamanho bem que tem aqui, que é até maior do que o que estava antes, igual a culpa de Adão. Estava lá com Deus, estava nu, estava de boa, estava no paraíso, pecou, e agora se escondeu, está vestindo alguma coisa. Adão, cadê você? Ah, me escondi. Por quê? Porque eu percebi que estou nu. E quem te falou que estava nu? E começa todo o drama. Mas aí Deus vem e encarna, e aí ele ganha o céu para nós de novo, e faz toda uma história que humilha Satanás, humilha a morte, e a gente canta isso aqui, ó feliz culpa que nos mereceu. Olha só, única igreja, única religião fazer isso. Não tem como o ser humano inventar isso. Então, tanto é verdade que os gregos não inventaram isso. Os egípcios não conseguiram inventar. Os babilônios não conseguiram inventar uma frase dessa. Sempre na mitologia tem defeitos racionais, né? E aqui não tem como. E olha que legal, né? Como sacrifício agradável a Deus. Porque o de bois era desagradável, né? Porque era feito com hipocrisia. Em segundo lugar, por ter sido infinitamente agradável a Deus, o sacrifício que o Filho lhe ofereceu no altar da cruz, e pelo qual abrandou inteiramente a cólera e indignação do Pai. Então, por isso, agradável. Esta é a convicção do apóstolo quando nos afirma, Cristo amou-nos e por nosso amor se entregou a si mesmo como vítima de suave odor para Deus. Aqui, eu estava lendo, não sei se é sociólogo, crítico literário, que é filósofo, o tal do René Girard. Ele trouxe uma teoria agora que vem confrontar a teoria moderna do marxismo, do ateísmo, né? Ele se converteu ao catolicismo, mas eu ainda não avaliei qual que é o grau dele de catolicismo, se ele é fiel mesmo ou se ele é um modernista, alguma coisa assim. Mas por enquanto tá curiosa a teoria dele, porque ele traz a teoria do bode expiatório. Ele começou a revisitar esse termo e viu que a violência é uma consequência não só do... bode expiatório é outra coisa, mas tem outra teoria dele que é a teoria mimética, que o ser humano é um ser mimético, ele imita. E aí o René Girard ele chega à conclusão de que não só os gestos são imitáveis, mas os desejos são imitáveis. A gente não nasceu desejando, nós aprendemos a desejar com o próximo. Então ele diz que tem um tripé, o objeto desejado e o mediador do objeto desejado. Então você nunca deseja sem esses três. Você, o seu modelo e o que você deseja. Então, ele fala que as crianças são o maior exemplo. A criança tem 10 brinquedos iguais na sala, um que é admirado por todos pega um daqueles que são iguais e todos desejam aquele, e não os que estão no chão, que são iguaizinhos. Porque elas olham no modelo primeiro, se ele quer esse, então eu quero esse também. Porque o ser humano é mimético, ele imita desejos. Então, o René Girard vai chegar a essa conclusão que quando você deseja, junto com o outro, uma coisa que é distante de vocês dois, isso dá paz. Tudo bem, não tem problema, não tem conflito. Então, nós dois queremos aprender física quântica. A física quântica não é disputável entre nós, porque ela está lá, é uma coisa abstrata. Então, nós dois vamos se ajudar até, vamos ter prazer em conseguir juntos
aprender física quântica, porque o nosso desejo está aqui. A gente se admira, fala, você é inteligente, você também. Você gosta eu também gosto de física quântica. Então vamos aprender? Vamos. Aí vai, o desejo está ali. Então um influenciou o outro. Um foi o primeiro. Aí veio o segundo. Olhando aquele que gostava primeiro, já que ele era uma pessoa que eu admirava, por causa da minha admiração, eu admiro o desejo dele. E o desejo dele me faz desejar também. E aí eu começo a querer a mesma coisa que ele quer. O problema é quando o objeto do desejo está muito perto de ambos. A mesma mulher para 2 homens, por exemplo. Aí o conflito se estabelece e vem a violência. Então, esse é o René Girard falando. Aí ele começa a desenvolver essa teoria dizendo que o conflito humano não dá para ser resolvido com um discursinho politicamente correto, porque é uma coisa que está intrínseca na natureza antropológica do ser humano e sociológica. Então ele traz essa chave de leitura para tentar repensar o nosso conceito de violência. Então assim, cuidado, a gente deseja porque o outro desejou primeiro. Então a gente tem que investigar isso para tentar resolver nessa chave de leitura e não com política pública tentando tapar o sol com a peneira, fingir que não existe violência. Não, nós somos bonzinhos, não vamos fazer isso. Não é por esse caminho que ele fala que tem que ir. A gente tem que atacar o problema de frente e ver realmente o que a gente está desejando. Qual que é a fonte da violência? É isso aqui. Por quê? Porque vocês dois querem a mesma coisa e só tem para um. É sempre assim. Quando tem um bem que os dois querem, só um pode ter, então os dois vão lutar até a morte para poder ter aquele bem. E a mitologia está cheia disso, né? A questão de o rapto de Helena gerou a guerra de Troia. Ela era um bem desejado por 2 homens. Então um sequestrou Helena, olha a consequência, uma guerra, que é um emblema mais sintomático de violência do que uma guerra. Então a própria história aí grega, troiana, romana, ela está aí para nos mostrar um ponto favorável no caminho da teoria mimética do René Girard. Então assim, por enquanto eu estou lendo, estou achando interessante isso aí. Outra coisa que ele trouxe que eu achei interessante também é a teoria do bode expiatório, que ele diz que toda sociedade tem a violência. Então, partindo dessa teoria mimética, ele traz um conceito de bode expiatório no seguinte sentido. A sociedade não consegue suportar essa violência por muito tempo, esse conflito. O que eles fazem? Eles elegem uma vítima. Tem que eleger. Então a gente começa a brigar. Alguém tem que ser o culpado dessa briga. Não interessa. Quando a gente eleger juntos o culpado, a gente vai malhar. A gente vai sacrificar essa vítima. E a gente tem uma catarse, uma válvula de escape, uma sensação de paz, de alívio, ao eliminar a vítima, condensando nossas raivas, nossos ódios. Na política é assim. Na política acontece muito. Né? Por exemplo, muita gente colocou o Lula como bode expiatório para a crise inteira do país. Só o Lula. Ou hoje, só o Bolsonaro é o não sei o quê. Então, assim, o ser humano elege vítimas o tempo inteiro. Isso é da condição humana. E o René Girard trata disso também, dizendo que quando ele não era católico, ele estava pensando nisso, e aí parece que lendo Dostoiévski, aí ele leu Shakespeare, e ele viu que tinha essa questão da teoria mimética nas obras literárias. Ele via isso e fez um paralelo entre elas e chegou à conclusão. Falou, poxa vida, se é assim, se no Antigo Testamento nosso Senhor, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, começou a rejeitar a vítima que os sacerdotes ofereciam, porque o holocausto que era oferecido era hipócrita. Eu mato o bezerro, meu pecado é perdoado, então não precisa me arrepender. É o bezerro. Eu jogo nele e falo, Senhor, aí parece que tinha, eu não conheço. Daí surgiu a expressão bode expiatório. Foi daí, porque daí você colocava o bode, o coitado do bode, ele recebia o seu pecado no seu lugar. Então, se ele vai receber meu pecado, eu não tenho o mínimo esforço de arrependimento e contrição. Que contrição quer dizer moer, né? Quebrar tudo por dentro, contrito. Então você tem que se contristar. Mas aí vem Cristo e dá um checkmate na teoria do bode expiatório. O René Girard vai falar. E aí que ele se converte ao catolicismo. Ele fala, de repente me vi católico. Porque ele fala que quando chega nosso Senhor, não teve ninguém, vamos dizer assim, o bode expiatório, um ponto importante. Todo bode expiatório, tradicionalmente, é eleito contra a sua vontade. Então ele dá o exemplo do Édipo, que foi sacrificado porque teve relação com a mãe. Foi o Édipo, né? Então ele fala do Édipo, que foi por causa disso que a gente está tendo desgraça na nossa nação. Foi porque você fez isso com a sua mãe, essa coisa abominável. Então você tem que morrer. Se você morrer, para tudo. Então o vento para de soprar, as tempestades param de atormentar a gente. Então o ser humano tem isso. Mas o Édipo não queria que isso acontecesse com ele. Ele queria fugir, né? Lógico, ele quer preservar a vida. De repente vem nosso Senhor Jesus Cristo.
E a gente leu lá atrás, no comecinho, sobre a paixão. Ele não foi uma vítima contra a vontade dele. Ele tomou a cruz para si. Falou, não, eu vou dar a minha vida. Ninguém vai tomar de mim. Eu vou dar. E depois eu pego de volta, mas eu vou dar. E aí ele dá um checkmate no bode expiatório. Acabou. Não tem mais esse negócio de, a gente está brigando, tem conflito na sociedade, vamos eleger um bode expiatório e a gente descarrega a raiva. Não, Cristo vem e fala assim, não, eu vou ser o bode. Eu vou ser o cordeiro. Por isso que ele foi uma vítima agradável? Agradável. Porque o bode não queria morrer. Aí você vai e corta a cabeça do bode para Deus. Qual que é o mérito? Você está fazendo violência. Porque a vítima antiga é violentada. A vontade dela não está no pacote. Então como é que Deus vai aceitar um sangue derramado de um bode que nem estava sabendo de nada? E Deus vai falar, mas isso aqui é nulo para mim. É igual uma promessa mentirosa. É nula. Um casamento que é consumado na mentira é nulo, não aconteceu o casamento. Então, para Deus, o sacrifício consumado sem a vontade integral é nulo. Por isso que ele fala, estou cansado da gordura, estou enojado da gordura de bois, de bodes, não sei o quê. Eu quero um coração contrito. O melhor sacrifício agradável, de odor suave, é um coração arrependido. Aí vem Cristo e dá o coração dele para Deus no altar, derrama até a última gota do sangue, de livre, espontânea vontade. Ninguém fez violência a ele. Aí que tá, ele anulou completamente qualquer sacrifício. Ele anulou. E aí que está o ponto de discordância dos protestantes que não entendem isso. Que agora não tem que ter mais nada de sacrifício. Eles pegaram essa linha de raciocínio, não do René Girard, mas baseado nisso que eu estou falando, o Lutero vai para o outro lado. Agora acabou o sacrifício, você já está no céu desde agora. Não precisa fazer esforço nenhum, obra nenhuma, porque é gratuito. É 0,800. E como o ser humano é muito assim, tudo que é gratuito você desperdiça, esbanja, joga fora, joga no chão, você se acomoda. Por isso que o protestante não gosta de penitência, de fazer essas coisas e não prega a miséria da condição humana, ele prega a prosperidade. João Calvino dizia, o medidor de santidade é o quanto de dinheiro você tem. O quanto você for rico é porque Deus está com você. O quanto você só for pobre é o diabo. Pobreza vem do diabo, riqueza vem de Deus. Então ele fazia bem binário assim. João Calvino, né? Eu acho que ele era meio de Lutero, alguma coisa assim de Lutero, né? João Calvino... Ele simplesmente foi o seguidor dos ideais de Lutero. É o segundo mais importante protestante, né? É Lutero, Calvino, depois o... depois tem o Zwinglio também, tem o terceiro importante lá, era o Calvino, depois veio o que separou de Calvino. Aí já começou a virar bagunça. Thomas Manser, não sei. Tem vários. John Wesley, aquele da Testemunha de Jeová, o... Jeová eu não sei. Caramba, o nome dele tá na ponta ali. Mas enfim, Wycliffe. esse é o Batista? Não, John Wesley é Batista, né? O metodista. Um desses. Enfim, eles começaram a pegar assim, o sacrifício acabou. Porém, fazer isso em memória de mim. Então ele instituiu o sacrifício com S maiúsculo. Por mais que ele anulou o sacrifício, ele anulou o falso sacrifício. Mas ele estabeleceu o único. Perpétuo. Então, a morte de Cristo, ela ecoa pela eternidade. É um eco. A missa é um eco do mesmo sacrifício. E o que é um eco no plano físico? Quando eu falo, a minha voz sai, ou seja, o verbo da inteligência encarna e vai. E bate nas paredes, na matéria, ricocheteia, reverbera. Então você fica ouvindo, ei. Será que são 3 vozes minhas? Não são 3 vozes minhas. É uma voz minha. É a mesma do começo. Só que ela está reverberando. Então a missa é um reverb do sacrifício. Para sempre. É um reverb. Eu estou vendo o sacrifício na missa. Morreu. Está batendo na parede do tempo e está ecoando. É aquele mesmo. Não é outro. O padre Rivaldo vai celebrar agora a missa da noite. Não vai ser outra missa. Vai ser outra de um ponto de vista. Mas é a mesma, é da mesma forma que a minha voz, quando tem um eco, é a mesma. Tem 17 ecos lá nas montanhas, quando a gente grita. Aquelas 17 repetições é a mesma voz. Porque a parede não fala. Quando bate na parede, ela devolve a mesma voz. Então, a missa, o padre repete o mesmo sacrifício. A diferença é que não tem sangue ali. É místico, né? Porque o eco também. Não tem a minha garganta na parede mais. Aquilo ali bateu de uma forma bem análoga, assim, não sou mais eu que estou ali em carne e osso, porém é a mesma voz. A minha presença está naquela voz, literalmente. Então acho que essa analogia do eco, eu não sei, né? Parece que ela é correta para aplicar a missa, né? Parece correta, até que alguém coloque uma objeção
plausível, Uma que mas... eu já vi padres usando no catecismo também é mais ou menos igual aquela história. Por exemplo, a gente está com o problema do Covid aí imagina que alguém desenvolve a vacina. Né? Vamos esquecer esses problemas de relação moral do feto. A vacina algum remédio. Sim. Beleza, alguém desenvolveu. Mas agora você tem que ir lá na farmácia e comprar, não vai adiantar. Então, Cristo, com a sua paixão, ele nos deu a cura. Mas agora tem que aplicar essa cura. Sim, em nós, tem que né? aplicar. Então, é sair da farmácia para comprar o remédio, é ainda o sacramento, a confissão. Isso, é verdade. O qual Cristo aplica em nós os méritos que ele conquistou com sua paixão. Boa analogia também. Porque ela aplica a mesmo princípio de que continua o mesmo. É mais do mesmo. Né? O eco é mais do mesmo. Quando você compra um remédio que foi desenvolvido em 1800, eu estou em 2021, é o mesmo remédio se repetindo, mas não são as mesmas ervas que foram colhidas no mesmo campo. Às vezes escolheu em outro país a erva e na manipulação deu resultado é o mesmo. Mas como é que pode ser mais do mesmo? O farmacêutico não está mais aqui presente, ele morreu, mas como é que o remédio ficou? Então é o mesmo, e o bem que ele faz é o mesmo. Então o sacrifício da missa é o mesmo de Cristo, é o mesmíssimo, não tem interrupção. Um padre novo foi ordenado, beleza, mas o que ele vai fazer, ele só vai reverberar. Ele vai ser outra parede, né, para reverberar o sacrifício de Cristo. Isso aí é profundo, hein? Porque muita gente acha que a missa é uma nova, cada missa é uma coisa única na história, né? Aquela missa, aquela foi muito boa, né? Aquela missa foi especial, aquela. E é todas iguais. Então a gente está aqui no... E é por isso que a missa não pode parar. Não pode parar, porque no dia que a missa parar, acabou o sacrifício. Aí acabou. E é por isso que não faz nenhum sentido achar que Cristo morreu uma vez só. Acabou ali, assim, a missa foi histórica. Nada, né? Não tem mais nada, acabou. Foi só aquela missa. O protestante só aceita aquela missa. Onde Nossa Senhora e São João estavam aos pés da cruz ali, ela só aceita aquela. O resto não, isso aí é tradicionalismo oco, vazio, coisas que o homem inventou, eles falam. O homem inventou o tradicionalismo. Eles veem a missa como tradicionalismo do mesmo jeito que a gente vê os gregos. O protestante nos olha como nós olhamos os gregos e como nós olhamos os egípcios. Para eles, nós somos pagãos. As imagens são coisas pagãs, até porque eles vão buscar fundamentos na nossa fusão da teologia hebraica com a filosofia grega no passado. Eles vão dizer que isso aí é uma contaminação. Eles olham com maus olhos, assim, condenam. Falam, não, o problema do catolicismo foi quando fundiu com a filosofia grega. Eles acham que isso aí é demonização da fé. E o Ratzinger vai falar muito desse assunto, porque ele adorava esse assunto, ele trabalhou muito essas questões, fico bisbilhotando o que ele fala disso aí, ele sempre fala, não, mas o problema, não é, isso aqui não é o problema, na verdade. Isso aqui foi uma solução, porque ajudou muito a gente a desenvolver o pensamento em cima do que era difícil da gente raciocinar. Então a filosofia bem organizada, bem ordenada para a verdade, ela é uma serva da teologia. A gente viu com o Maritain, a teologia é a mãe das ciências. A filosofia é a sua primeira obediente, é a filosofia. E o resto são as ciências particulares, que obedecem à filosofia. E a filosofia tem que obedecer à teologia. E a teologia vem direto da boca de Deus. Então, tudo é organizado, né? O céu é ordenado. Por isso que a missa é o bem maior, né? O bem maior. Se você não for à missa, está em pecado grave. Porque não tem nada que supera a nada, missa. nada, não tem como. Se você não for à missa, você está desvalorizando a sua alma, enfim. Né? É que nem voltar à analogia do cometendo suicídio. Sim, no eco, quando você, vamos supor que o que eu falei lá perto das montanhas fosse uma palavra muito importante que depende, a sua vida depende de ouvir aquela palavra. Aí você fala, não, mas eu vou tentar adivinhar o que você falou lá outro lugar que eu estou viajando, vou lá para outro lugar, vou tentar adivinhar lá, depois qualquer coisa eu chego lá, vou tentativa e erro aqui. Mas eu já falei o que você precisa, então você tem que procurar ouvir aquilo ali. Você tem que estar perto onde aquela voz está ecoando. E não se afastar achando, não, tudo bem, posso não estar ouvindo, mas eu posso aqui achar alguma forma suplementar, né, de substituir, que é a tentativa do homem moderno de achar que não, a gente se salva por outras formas. Não precisa dessa daí, isso aí é uma imposição, isso é coisa do passado, coisa medieval, né? Coisa de inquisidor, de você oprimir a vontade das pessoas. Cadê a liberdade de consciência, de acreditar no que eu quiser? O mundo moderno adora a liberdade, né? Mas uma liberdade sem regras. E a gente está vendo aqui, ele se entregou a si mesmo. Olha o verbo, entregou. Ele não foi preso, ele se entregou. É diferente, né? Ele desarmou os algozes. Desarmou, porque o cara vem com a algema e fala, não, tá aqui o meu braço. Se você não quiser amarrar também, eu vou continuar nessa posição do mesmo jeito. Como é que fica o algoz? A cara do centurião. E agora? O que eu tenho que sentir diante disso? Ele me desamarrou, porque eu tô com toda a carranca aqui para pegar. Não, ele vai fugir, vai escapar. Aí ele fala, não, vem aqui, eu tô aqui, ó.
Me leva. Onde que é o lugar que eu tenho que ficar? Ah, é aqui? Tá, aqui que eu tenho que carregar essa cruz? Daqui, joga aqui. Como é que fica isso aí? Cadê o bode expiatório agora? Ixi, a gente não tem que pegar, não tem que usar laço, não tem que usar corrente, não tem que usar nenhum subterfúgio que segure a vítima para ela não escapar. Ela está vindo. E quando Pedro tentou impedir isso, Ele ficou bravo. Falou. Ele chamou Pedro de Satanás, porque Satanás é opositor, é pedra de tropeço. Então ele falou assim, aparta de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Por acaso não queres que eu consuma a obra que vim consumar? Olha o tamanho da afronta, que é você tentar bloquear a missa. São Pedro, o primeiro Papa, tentou bloquear a missa. O primeiro Papa, ele tentou negar a missa. Sem saber, claro, ele, na sua, vamos dizer assim, claro que tinha uma ignorância dele ali, e é óbvio, mas assim, se a gente for pensar macro, o que estava em jogo ali, nossa senhora, se São Pedro soubesse também, que é claro que depois ele ficou sabendo, por isso que ele chorou amargamente. Quando o galo cantou, ele chorou amargamente, copiosamente, porque ele percebeu que ele estava negando. Ele falou, nossa, meu Senhor, como que eu fiz isso? Chorou amargamente. Deus permitiu que ele negasse para mostrar que ninguém está de pé 100%. Ninguém está isento de cair. Inclusive o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos. Deus permitiu ele cair. Claro que ele permitiu para nos ensinar. E mesmo os outros também. Os Só outros. João ficou na cruz, né, Deus? Só João, e todos morreram martirizados, menos ele, né? Ó, então, o sacrifício agradável a gente viu. Por que é agradável, né? Porque é de livre e espontânea vontade. Aí volta a palavra. Vontade é a palavra-chave para a salvação. Deus vai nos salvar pela nossa vontade, não é pela inteligência. A inteligência é um instrumento para que a vontade caminhe corretamente. Porque a inteligência é a luz do nosso corpo, da nossa alma. Mas quem faz mover o motor é a vontade. Ah tá, entendi o catecismo inteirinho, mas eu não vou fazer. E aí, vai valer o quê? O seu intelecto fez o papel dele, não fez? Fez, mas vai te salvar? Não vai. E a vontade está fazendo o quê? Tá assim, ó. Fé morta. Fé É morta. por isso que quando a gente pede a graça para uma pessoa, mas vai depender da vontade dela. E aí a gente direciona, Senhor, muda a vontade dessa pessoa, toca na vontade. Quando a gente fala, toca o coração de fulano, a gente está pensando indiretamente ou diretamente, mas está pensando na vontade dele. Porque entender, às vezes todo mundo entende. Ah, como é que esses padres não entendem que a liturgia é importante? Às vezes entende. O problema não é entender, às vezes. O problema é não querer. Ele sabe que a tradição é uma coisa importante, mas dá trabalho, mas dá perseguição, mas dá dor de cabeça, e já está difícil viver a vida do jeito que está. Imagina criar mais problema para a minha vida. É melhor eu ficar aqui, porque aqui já tem um jeito que eu já entendo como que faz, já sei os dribles que eu tenho que dar, né? Vou trocar de time para quê? Né? Mas se depende da pessoa aceitar essa graça, o Padre José explicou, né? Então, quando a gente reza para outra pessoa, mesmo que a pessoa não recebe a graça, mas não lembro qual foi a explicação dele. Porque minha dúvida seria assim, por que então que eu tenho que rezar para outra pessoa se depende da vontade dela, sim, né? que é o livre-arbítrio. Eu lembro que o Padre José explicou isso e não consigo lembrar. Parece que tem alguma coisa a ver com instigar a vontade. Deus dá mais graça para essas Dá mais, pessoas. esse mesmo, Deus Então dá mais graça. Ele dá graça para todo mundo suficiente para se salvar, mas quando a gente reza, Deus dá mais. Né? Agora, por que isso? Porque Deus fez sua divina providência, ele subordina muitas vezes a graça dele à nossa oração. Tudo encontra uma comparação. Por exemplo, o filho não quer comer a comida saudável, porque está fazendo manha. Aí, às vezes, você pode colocar um agrado na comida. Quem sabe o apetite não desperta. Aí ele começa a comer e faz a sua vontade. Aí você conseguiu um meio de fazer ele querer a comida. Porque daí ele fala assim, não quero. E é o único bem que vai fazer o corpo viver. O resto, se ele ficar sem comer, é inanição, morre. Então, a mesma coisa, nossa alma vai para o inferno se não tiver a graça. Sabe o que eu peço? Tem um amigo do Mateus, ele gosto muito dele, mas ele fala que é ateu. Então eu peço para o anjo da guarda interceder com o anjo da guarda dele para aumentar a graça, mas eu peço para que ele encontre uma moça bem católica que leve ele para a igreja. Não é assim? Então eu estou arrumando um jeito para poder dar uma salvação Aí para tem ele. esse caso, né? Você já dá a proposta com a... Com a solução. Já vai anexo na oração a sugestão para Deus, né? Fala, faça assim. Aí, vamos Ele é supor... uma moça bem católica que leva ele junto. Aí eu pensei numa coisa oposta, Deus permitindo. Aí Deus permite ele casar, vamos supor, com uma macumbeira ou uma protestante. E isso faz com que ele fique com tanta perturbação de odiar aquele negócio. Fala assim, mas agora eu vou é estudar o catecismo, eu vou provar que isso está errado. Mas eu E aí vou ele pro começa a lado amar. mais fácil. Sim. Eu falo, não, fala assim que, como que existem várias formas, porque, por exemplo,
pode ser que é um mal, né? Lógico que seria um mal casar com uma pessoa que está indo para o inferno se ela seguir esse caminho, beleza. Mas talvez Deus permita, porque daí, talvez através disso ele desperte, como foi o caso de várias pessoas aconteceu isso, né? A gente tem amigos que aconteceu exatamente isso, né? Por justamente esse o motivo de virar católico. E aí através disso que ele vai salvar a família. Tá certo. Então foi por meio de um mal que ele ficou assim, não o mal como meio, né? Mas apesar do mal, né? E por causa dessa permissão. Mas é interessante a gente pensar o quanto que Deus é surpreendente, né? Literalmente surpreende o que ele faz, né? Que ele permite o diabo tentar Jó até o osso. Vai lá, o diabo vem e joga na cara de Deus. Não, ele te louva porque ele tem tantos filhos, ele tem tantos boi, ele tem tantas terras. Tira tudo dele para ver se ele não te amaldiçoa na cara. O que Deus fala pro diabo? Então desce lá. Faz isso que você falou. Eu te dou liberdade. Fez. Então, quem garante que nós não sejamos Jó? Cada um de nós. Sim. Aí, mas fulano, nossa, ministro da Eucaristia, pegou câncer, Deus permitiu um negócio desse, mas era tão santo. Ué, que raciocínio é esse? Lê o livro de Jó de novo. Vai lá ver se isso aí mede. Não faz sentido a gente questionar Deus por causa dos males que acontecem. Aí volta a questão. Não existe mal maior do que a graça de Deus. Então, se a gente vai esclarecido de se a vontade estiver sintonizada com esse raciocínio, a paz de espírito vem. Ela vem. Tanto é que São Francisco de Assis é o prova real disso, né? Morreu cantando de alegria com uma úlcera que, se a gente sentisse a úlcera que ele sentiu no estômago por causa da penitência violenta dele, a gente desmaiava e entrava em coma, não aguentava de tanta dor. E ele lá, glorificando a Deus, porque Deus mandou mais dor para ele. O homem doidou do ponto de vista humano. Fala assim, nossa, é louco de pedra. E todo mundo em volta dele, não, toma um remédio, você sai daqui, não, deixa eu... Oxe, eu estou curtindo aqui a graça de Deus, você está tentando me... Santa Teresinha do Menino Jesus, estava lá tuberculosa. Aí vinham as irmãs. Não, eu vou rezar por você para Deus curar você. Ela se aborrecia. Sai do quarto. Mas no caso de Santa Teresinha, tipo, ela não fazia grandes penitências. Não. Eram pequenas vias. Que essa que eu estou citando está naquele livro Não Morro, Entro na Vida, que é umas coletâneas de diário dela, assim, e editada pela madre, acho que é esqueci o nome da madre, acho que é a irmã dela. E ela fala assim... Lúcia. Acho que é a Lúcia. É a Lúcia, né? E ela se aborrece porque a freira, acho que a madre entrou lá e falou que ia rezar por ela para tirar a tuberculose dela. Ela ficou aborrecida e pediu para ela sair do quarto, porque ela não queria nem ver a cara dela. Porque ela falou isso para ela. Assim, você está me tentando a enfraquecer na fé. Que eu estou aqui curtindo essa tolerância em Deus de falar assim, o meu bom ladrão logo vai me roubar. Vai vir roubar a minha almazinha e levar para o jardim dele. Aí você vem me falar que vai curar, vai me deixar aqui embaixo? Eu quero ir para lá, você está querendo me deixar aqui, segurar, né? É igual uma pessoa que sabe que vai para um lugar melhor. E você está falando, não, fica aí, isso é legal, fica aqui. Fica aqui o quê, rapaz? Eu sei para onde que tem lá o lugar, você está querendo que eu fico aqui? É que a gente não sabe como que é lá. A gente mede o bem pelo bem que a gente acha que não, é parquinho, parque de diversões, como é que fala? Esses clubes de entretenimento, isso aqui que é o bom, né? Sombra e água fresca, isso é bom, mas não sabe o que é o céu. E aí ele diz, o resgate é inigualável. Lembra que a gente falou agora há pouco? Como é que eu vou comparar com outros caminhos de salvação? Se o resgate é inigualável. Porque tem que lembrar que a salvação é um resgate. E outras religiões não propõem resgate. Propõem uma forma humana de chegar até o céu. Você pega, por exemplo, o que é o budismo? Não é um resgate. É uma ascese de meditações e de você se abster da gula, dos vícios, mas para atingir o vazio. E no vazio você vai encontrar o absoluto. Você vai se tornar um só com o absoluto. Mas isso através de você mesmo. Por você mesmo. Sem ninguém te guinchar. Como é na igreja. Que Deus vem e nos busca. Deus nos pega e leva. Ninguém sobe para o céu se não for alguém do céu que puxa. Agora, nas outras religiões, você sobe sozinho. Você vai sozinho. Como que eu vou acreditar que isso leva para o céu? Se eu estou convicto desse único caminho. Não tem como negociar 3 caminhos diferentes para o mesmo destino quando eles são contraditórios. Fala, não, para ir para Maringá, você tem no GPS uma rota. Pode ser que tenha várias estradas que deem no mesmo lugar, mas você não pode falar que ir para cá vai chegar em Maringá. Não faz o menor sentido geográfico você dizer que tanto faz ir para cá ou para lá. Não tem. Para o norte, vai para o norte. Para o sul, vai para o sul. Mesma coisa.
a religião, a única que prega essa salvação pelos méritos de Cristo, é assim, né? É uma coisa que tem que ser dita objetivamente, sem paixão, né? Não precisa ter paixão. Não, é aqui a única que salva, vocês têm que entender. Não pode também ter medo de afirmar a verdade. Você não... você não tem que ter aquele respeito que acha que por você ser convicto da sua, você tem que esconder a sua convicção para não ofender o outro que não é convicto da dele. Mas se você tá aí, tudo bem, segue o caminho, eu sou convicto aqui, eu penso assim. Mas você não pode falar isso, você está me ofendendo. Mas como assim? Assim. Não faz sentido ofendendo. E tem muito disso. Eu fui tirar dúvida, porque eu fiquei na dúvida quando eu falei meu nome também, a Lúcia. Não, a irmã dela era Leônia. Eu sabia que tinha alguma coisa. Nossa, eu não ia acertar nunca, eu esqueci completamente. Mas de Leoni, por isso que eu fiquei. Leônia. Leônia, Verdade. Então lá, era Ela tinha mais Maria, irmãs. Paulina, Leônia e Celina. A Celina. Mas tinha uma que parece que ela não se dava. Não que ela não tinha conta, mas era uma pessoa difícil mesmo de temperamento. Mas era uma outra irmã que era outra, era né? junto com ela lá, né? As Tava irmãs no mesmo lugar. jogavam água fria no inverno na lavanderia contra ela. E o que ela pensava? Revidar ou pensar no coração dela, Senhor, castiga essas irmãs aqui que não estão seguindo os votos, estão fazendo essa maldade. Pelo contrário, o que Santa Teresinha pensava? Eu sou muito má mesmo, olha o que eu mereço. Eu devo ser muito má mesmo. Ela abraçava aquilo como se fosse, Deus está me castigando pela minha maldade. E está usando qualquer meio. Pode ser ela, pode ser minha mãe, pode ser um sapo, pode ser uma gripe. O que for, pode vir, eu mereço. Então essa resignação de abaixar e se recolher é o catolicismo. Né? Essa resignação de estar assim, com o espírito sempre humilde e contrito, baixando. Assim, levou uma bordoada da vida, em vez de você, não, eu sou melhor que isso, eu vou superar isso, eu vou dar a volta por cima e não sei o que. Esse pensamento assim, que é vamos dizer assim, de autossuficiência, não tem como você levar isso e levar o catolicismo ao mesmo tempo. E daí você, uma hora ou outra, vai bater com a doutrina, né? E com o próprio, vamos dizer assim, o modus operandi de Cristo, o modo como ele fez. Ele não abraçou a cruz, ele não levou coroação de espinhos e ficou quietinho, ele não ficou fazendo careta, ele não ficou desfigurando o rosto, ai, tá doendo, ai, para um pouco, bate um pouco menos, não sei o quê. Nada disso aconteceu. E a gente vai fazer isso com a gripe? A gente vai fazer isso com os inimigos? Porque você diz que quando é martírio não pode fazer gesto de defesa, quando você vai levar, né, a receber como é que fala? O golpe, né, o golpe derradeiro. Se você fizer um gesto de defesa, não é martírio, porque você está preservando sua vida. Não, quero me defender, quero fugir da morte. Agora, se você toma livremente, como os mártires no Coliseu, na arena lá, ficavam lá assim, começavam a rezar, e os leões vinham e as espadas, né? Você já viu como o cordeiro morre? Ele entrega, não é? Ele fica quietinho, olhando assim, esperando só. Parece que dá até o pescocinho, Exato, né? Ele até joga a cabecinha. Aí, ó, Deus até criou um animal para fazer analogia com ele. É demais, né, essa questão da analogia, né? Quietinho, assim. Ai, que dó. Então, olha quanta coisa dá pra gente pensar só nessa palavra, resgate inigualável. Não tem igual, então é único, então é restrito. Então não tem como Cara, você... Deus, ele se entregou. Como é que você vai comparar Deus com outra coisa? Não tem como. Aí vem a pergunta que é o nome de São Miguel, Micael. Quem é como Deus? Quem vai responder essa pergunta? Quem tem coragem? Se o próprio Lúcifer, por não ter resposta, ele caiu do céu, só de ficar no vácuo. Assim, pois é, como a briga é intelectual entre anjos, né? Então perdeu a pergunta, não soube responder, cai fora. E aqui o resgate. Em terceiro lugar, por ter sido o preço de nossa redenção, conforme as palavras do príncipe dos apóstolos, abre aspas, fostes resgatados de vossa vida frívola, que herdastes de vossos pais, não a preço de coisas perecíveis, como o são ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Então, olha o preço, né? E o apóstolo ensina, por sua vez, Cristo nos livrou da maldição da lei, tornando-se ele mesmo maldição por nossa causa. Esse aí que é o X da questão, né? Ele recebeu condenação sendo inocente. E não só inocente, como sendo Deus. Como é que Deus se sacrifica? Então, Deus se sacrificou para si mesmo. Ele era vítima, o sacerdote, ao mesmo tempo Tudo. que ele estava sendo... Ele é o sacerdote, ele é a vítima e ele é o homem que recebe a condenação.
Ele também é o homem que recebeu. Então, pai, por que me abandonaste? Se não fosse assim, ninguém ia fazer. Ninguém. Uma vez eu pensei isso. Falei assim: quem será que teria coragem de fazer isso? Pensa bem se entregar para o pecado dos outros. Ixi, mas eu acho assim que poderia ter uma pessoa ousada, como o Santos tiver, mas só que. Mesmo assim, os santos só fizeram isso também em Porque Cristo, é posterior ao que ele fez. Antes dele, vamos pensar no sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac é uma imagem do que Cristo fez, né? Porque Deus não poupou o seu filho único, que veio do milagre, e ele vai com toda a boa vontade. Só que o pai não estava, vamos dizer assim, pacífico consigo mesmo. Ele estava, claro que ele estava perturbado. Ele estava confiante que Deus ia salvar. Ele estava confiante que ia salvar. Ele simplesmente ficou assim, sofreu. Ele sofreu mas Cristo também sofreu, né? Então não dá para falar que os dois foram iguaizinhos. Então, mas ele ia fazer aquilo por uma obediência assim cega no bom sentido. Ele simplesmente, Deus falou, quem vai fazer o quê? Ele mandou matar meu filho, vou matar meu filho. Se ele mandar eu me estrangular, eu vou me estrangular. Se ele falar, fura seu olho, eu vou furar, Deus está mandando. Eu não tenho nenhum direito, nem nada de falar assim, por quê? Se eu fizer isso, eu já tenho que ir para o inferno. Quem sou eu para poder colocar diante de Deus alguma pergunta? Senhor, por que está mandando fazer isso? Que tem uma passagem, né, que fala assim, por acaso o barro tem direito de questionar o oleiro, por que me fizeste para... Moisés mesmo, né? Moisés, na hora da pedra que ele bateu, ele não duvidou? E por isso falou, você não vai entrar em Israel? Aí, já levou Deus como nosso lugar. Olha que coisa gravíssima, ele recebeu o peso da maldição, sem ser amaldiçoável. Ele não pode ser amaldiçoado, porque ele é abençoado. Ele é a bênção em si, ele é a fonte da bênção. Não tem como você aniquilar a causa pelo efeito. A causa é sempre anterior ao efeito. E Deus é a causa de tudo. Como é que ele se amaldiçoou no nosso lugar? Recebe o peso da mão dele mesmo. Fala assim, pai, por que me abandonaste? E aí inspira naquela dor de separar, né? Separou completamente, recebeu. Eu não imagino qual foi o sentimento de Cristo ali. Não dá para imaginar. Porque eu acho que se Deus deixasse a gente imaginar e sentir, mesmo na imaginação, acho que a gente, sei lá, explodia, expirava, morria. Não consegue. Como é que faz? Porque o corpo dele era perfeito, então ele conseguia suportar. Mas mesmo ele gritou isso. Eli, né? Na minha sabactânia. O abandono, né? O abandono divino, ele foi abandonado por ele mesmo. Então imagina, a gente se negar a si mesmo, é uma coisa assim que quase impossível. Acho que a gente, do ponto de vista técnico, nem consegue fazer isso. Só se for a graça de Deus mesmo. A gente vê ali na encíclica, né? Aquela Mortalium Animus, né? Acho que foi. E aí a gente... já deu horário? Tem 2 para terminar. Tá. A gente fecha aqui, né? Porque daí depois, quinta que vem, a gente vê o 5º artigo, né? Exemplos de virtudes. Exemplo de virtudes. A par destes imensos benefícios, recebemos ainda outro que de todos é talvez o maior benefício. Naquele padecimento se descobrem os mais brilhantes exemplos de todas as virtudes. Quais são? Paciência, humildade, exímia caridade, mansidão, obediência, máxima constância, não só para sofrer dores, mas até para arrostar a própria morte, por amor da justiça. Olha só quanta coisa a gente vê aqui, hein? Só isso aqui. Disso nos faz Cristo tal demonstração que, na verdade, podemos dizer assim: num só dia de sofrimento, nosso Salvador encarnou em si mesmo todas as normas de virtude que de boca nos havia ensinado durante todo o tempo de sua pregação. Olha, num dia. Tudo que ele falou, como se fosse assim, teoria, ele deu à prática num dia só, e de uma forma perfeitíssima, como ele disse aqui, de exímia caridade, né? Mansidão, obediência. Então, aí que está o negócio. Como não se deixar arrastar por esse exemplo, né? Quando a gente olha com a concentração, né? Olha aquilo e se concentra, pensa um pouco e espera frutificar. Que eu acredito que é Deus que trabalha em nós quando a gente colhe frutos disso aqui, né? Não é nosso intelecto sozinho. Claro, é a graça também. Não tem como, né? Se você desse isso aqui para Aristóteles, ele ia ler.
Mas sozinho, se ele não tivesse sem o batismo, ele não ia entender isso aqui. Ele ia falar assim, que mistério, isso aqui é grandioso, mas eu não penetro. Eu não sei de onde vem esse raciocínio. Porque ele ia procurar certamente a lógica. Porque a única coisa que ele tinha a favor dele, a lógica, que Deus deu, lógico. Mas ele ia procurar a lógica e não ia encontrar a lógica aqui. Ele falou, mas como que ele tem um exemplo máximo de mansidão num só dia sem praticar a virtude? Como ele conseguiu isso? Que mansidão é essa? Ele herdou da onde? Ele não ia processar isso porque é revelação. E a gente está lendo o catecismo na fé e não no intelecto. A gente está lendo na fé. Tem até, eu acho que Isaías, não lembro agora o Antigo Testamento, mas não é pelo teu intelecto, é pelo meu espírito. Ele fala, né? Tudo que a gente faz de bom não é pelo teu intelecto, é pelo meu espírito. Então aqui, termina aqui assim, última aplicação, né? Da paixão de Cristo, para a gente entrar no 5º artigo semana que vem. Eis em poucas palavras o que importa saber da salutar paixão e morte de Cristo nosso Senhor. Oxalá possamos sempre meditar estes mistérios no fundo do coração para aprendermos a sofrer, morrer e sepultar-nos com nosso Senhor. Falou tudo, acabou com tudo aqui. Pode fechar o catecismo e ir embora. Se a gente fizer isso aqui, para o credo aqui, eu vou... se nos purificarmos então de toda mancha de pecado e ressurgirmos com ele para uma vida nova, seremos um dia, por sua graça e misericórdia, dignos de ter parte na glória do reino celestial. É por participação. Tá vendo? A gente faz isso aqui, meditando. Aí que está o X, né? Meditar não é só estudar, é você colher com o intelecto, jogar para a memória e depois você rumina. E o ato de ruminar ainda não vai ser a causa do fruto. Porque o fruto é o Espírito Santo que vai fazer a partir da nossa iniciativa. Ele fala, agora deixa comigo. Você fez a sua parte. Você guardou na memória, ruminou, meditou. Agora eu entro em ação e jogo uma fagulha de luz no seu intelecto. Aí você começa a ficar santo. É aí que está o negócio da santidade, né? O terço aqui ajuda. Né? O terço, você está rezando o terço. Em nome do que você estuda no catecismo. O que é isso? Você está... comendo espiritualmente, né? Você tem a matéria para conseguir meditar. Né? Você tem a matéria para meditar, principalmente os mistérios dolorosos, que é aqui onde pegou bem firme, né, nessa passagem aqui. Então, o que eu vejo aqui? É um livro de meditação pura isso aqui. Falando em mistérios dolorosos, o padre falou que toda sexta-feira vai ter o texto 6h30 e depois a missa. Não vai ter mais caminho é verdade. Aqui na capela que eu limpei. Por causa da pandemia, né? Capela não, a sala paroquial, né? Como que era a caminhada penitencial? Começava às 5h30, 5 e pouco, aí rezava o terço andando. Aí ia fazendo a caminhada, mas por conta da pandemia vai ser tudo ali, rezar o terço. Mas isso é bom também. Vai rezar o terço, isso é bom. Achou que a igreja, né? 6h30 da manhã, né? 6h30. Ano passado você participou? 6h30 da tarde. Vai ser mais de manhã. Era 5. Eu não lembro ano passado, acho que eu não fui. Não vou fazer via saco. Eu não lembro agora, hein? Estava na catedral. Um monte de gente rezando, né? Mas que é todos os dias? Toda sexta-feira. Toda sexta. 2h30. Após o terço já vai a missa. Vai ser a missa. Como penitência da quaresma. Então, isso que a gente lê aqui é a parte, é a doutrina, né? É a parte assim, que eu tenho que conhecer para depois amar e servir a Deus. Aí a igreja, como mestra infalível da verdade, né, coluna e sustentáculo, etc e tal, aí a gente começa a fazer os links. Por que a igreja manda não comer carne toda sexta-feira do ano, exceto nas festas e tal? Por que será? Será que é uma opressão da igreja sobre a liberdade do fiel escolher a penitência? Não, é uma proposta porque a igreja já sabe que o fiel tem a tendência a não fazer a penitência. Por causa da preguiça. Todo mundo tem que ter uma Todo mundo né? tem que ter. Obriga até para facilitar. A igreja já fala assim, não, então para facilitar, a gente já dá a sugestão, já propõe, já coloca já. Então aqui, ó, abster-se de carne toda sexta-feira. Pronto. Já está aqui, ó. Porque antigamente era quarta, sexta, sábado. Tinha um monte de dias aí, até no sábado. Faziam. E que não era a igreja que mandava. É o povo. O povo ia lá, a igreja falava, mas já que vocês estão fazendo, deixa a gente só colocar os parâmetros. Então aqui, ó, vai ser no sábado, tal coisa, não pode fazer mais do que isso, menos do que aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois foi esfriando. Aí tirou, ficou só quarta e sexta.
Aí, quarta, sexta e sábado. Depois quarta, tirou a quarta, ficou só sexta e sábado. Aí tirou o sábado, ficou só no E sexta-feira. hoje até sexta, pode ser comutado uma obra E de hoje, caridade, né? o Brasil- Ninguém faz obra de caridade também, duvido. No Brasil, Comer carne. no Brasil, Sexta-feira é o dia do churrasco, no dia do churrasco, aí o Brasil, por causa disso aí, dia da cevada. a CNBB brigou entre aspas, Mudou, né? como sempre, né? Brigou com a Santa Sé. Ah, aqui no Brasil é diferente, não sei o que aí, Santa Sé. Tá bom. Então, vocês determinem uma outra coisa, mas tem que ter alguma coisa, penitência. Mas o que é mais fácil? Você obedecer a igreja e não comer carne? Ou você ir lá, entrar na churrascada, para depois ter que pensar, o que eu vou fazer de caridade? O que eu faço de caridade agora? Olha a dificuldade que você criou, né? Então é mais fácil, bom, eu vou morrer se não comer carne na sexta-feira? Nossa, não é muito mais agradável a Deus se eu quiser comer e não comer? É justamente no dia que você mais quer comer que você vai ter mérito em não comer. Vizinho com cheiro de churrasco. Não, outra coisa. Ó, qual que tem mais mérito? Ir para a missa porque você se sente bem ou ir contrariando sua vontade, mas sabendo que é o que você tem que fazer? Qual que tem mais mérito para Deus? Você fala, nossa, eu não quero ir para a missa hoje eu estou com uma preguiça, mas eu sei da lei, e eu sei quem é Deus, e eu sei o que é o certo. Eu vou contra a minha vontade é ficar em casa. Eu vou obrigar o meu corpo a levantar as duas pernas e caminhar até lá. E vou obrigar o meu intelecto a prestar atenção e concentrar nas palavras da homilia, do padre, da leitura, e vou me obrigar a rezar os santos, o credo, etc. e tal. Agora, vamos supor, você vai para a missa porque você está disposto. Sentiu uma predisposição, vou. Hoje eu vou na missa das 4 da manhã, se tiver. E vou, aí vai. Que mérito tem essa ida à missa? Só tem o mérito natural de você receber as graças da missa, mas de você particularmente é zero, porque você está indo gratuitamente, Deus até te deu aquilo ali, não, tá bom, você está indo. E aquele outro vizinho que foi numa marra lascada, mas foi porque ele sabe que tem que ir. Olha a diferença, ele está lá assim, esse corpo aqui, se eu deixar esse corpo aqui, ele volta correndo para casa, mas eu estou indo, vai lá, né? Então tem essas questões aí para a gente meditar. Então assim, vamos pedir agora na oração final, né, para que Nossa Senhora passe à frente, que ela nos ajude a guardar esse ensinamento, frutificar nele, perseverar na fé, não esmorecer e dar exemplo para todo mundo do que a gente tem que fazer, né? Seja o que Deus quiser fazer na nossa vida, né, a obra que Ele quiser fazer, que a gente seja pacífico à vontade dele, fazer igual a Nossa Senhora, né? Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, esse tem que ser o nosso lema de vida, né? Então, se a gente não consegue, que seja o nosso pedido, a nossa petição a Deus de conseguir fazer isso. Colocar para Deus assim, olha, mesmo que eu não queira, que eu queira fazer, em primeiro lugar, que eu queira fazer isso. Que eu queira querer fazer isso. Porque já está difícil até querer. Depois, me confirma nisso e me segura. Porque se o Senhor soltar a mão de mim, vai cair. Eu vou cair. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. Doutor Angélico, Rogai por nós. Doutor Seráfico, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve.